essa semana aí da sua leitura política também, que me pareceu muito consistente. Eu queria já começar com você perguntando dessa coisa da teocracia, quer dizer, o governo, o bolsonarismo, né, migrando para uma espécie de Talibã com a fala da Michelle. Você sentiu isso ali? Você me escreveu algo nesse sentido, né? Eu confesso que acabei tendo que chegar meio na hora, eu não peguei a conversa de vocês dois, tá? Mas sobre essa questão da manifestação de domingo, Gustavão, primeiro saudar você, saudar o público, mas assim, eu tenho uma visão meio parecida com a do Horta, que geralmente é um pouco mais pessimista e mais cauteloso, né? Epa, deu uma travada aqui. Voltou? Tá tudo bem. Tá. Mas no sentido de que eu acho assim que a direita não pode, a extrema direita não pode ser subestimada, né? Eu acho que eles de alguma forma ainda têm muito o que incomodar. Eu digo que o partido político mais organizado no Brasil, infelizmente, são as Forças Armadas. E no guarda-chuva das Forças Armadas tem, inclusive, as polícias militares e agora esse apoio que você mencionou, muito maciço, uma integração entre elas e as igrejas neopentecostais de uma certa vertente, né? Eu gostei muito de umas análises que eu vi sobre esses aspectos meio teológicos, né, que fundamentam essa postura política por parte das igrejas. É um negócio bastante preocupante. Mas, enfim, então, assim, a minha postura é uma postura de cautela, e eu acho, assim, que, como eu comentei com você, eu estou um pouco, não diria incomodado, mas eu estou um pouco preocupado com a situação política do Brasil. Inclusive na área da economia, que é a área que eu estou mais acostumado e estou mais preparado para poder falar sobre, né? Eu acho, assim, não sei se você viu hoje, durante essa semana houve a reunião do G20, aqui no Brasil, em São Paulo, e acho que, no geral, a participação do Brasil e a liderança do Haddad foram muito boas, mas me parece que existe uma percepção um pouco equivocada da própria esquerda e eu acho que especialmente do governo sobre o que está acontecendo. Na minha visão, se criou muita expectativa e agora não está muito fácil lidar com essa expectativa. Eu não sei se você está sabendo, mas existe uma demanda muito grande por parte de várias categorias de serviço público e existe uma chance muito grande de começarem a pipocar greves. Já está pipocando, né? Já está pipocando. Já está pipocando, mas o que está acontecendo? O que acontece é que não existe espaço fiscal para o aumento que as pessoas gostariam, que talvez até fosse justo. Por outro lado, o governo, na minha visão, começou de maneira um pouco equivocada do ponto de vista político, porque ele concedeu aumentos substanciais justamente para quem não gosta do governo, que foi a Polícia Rodoviária Federal, né, emblemática, né, nesse processo todo, e também a Polícia Federal. O que acontece? Esses órgãos, essas carreiras que têm mais poder de barganha, são justamente as que têm mais grana, que já recebem um salário maior. E aí, o que acontece? Elas estão conseguindo alguns aumentos e não vai ser possível, só que elas são em número reduzido, é uma elite, são poucas pessoas. Elas vão conseguir certos aumentos e vão deixar as pessoas extremamente frustradas, porque as pessoas não vão conseguir esses aumentos. Então, a tendência é haver, durante esse ano eleitoral, nesse aspecto dos servidores públicos federais, muita insatisfação. É o que eu estou percebendo por vários lados. Eu acabei de ver, por exemplo, a manifestação dos próprios professores das universidades federais, que eu faço parte, né? E assim, eu pessoalmente nem sou favorável a fazer a greve nesse momento, mas eu não consigo defender uma situação
em que os técnicos administrativos da universidade, que são das carreiras que menos recebem, não vão ter aumento nenhum, enquanto a Polícia Rodoviária Federal teve um aumento tão substancial. Então, eu acho que... Está dizendo que está chegando aí uma greve das federais, né? Que não é novidade. Mas não acho que é só das federais. Acho que é só das federais, não. Eu acho que vai ter greves no serviço público. No serviço público, de maneira geral. Eu acho que está se gestando um processo de bastante insatisfação na base do governo. É para isso que precisa de inteligência, que é uma coisa que o governo, infelizmente, não tem ainda. Desculpa, eu vou insistir aqui, porque a ABIN e GSI Exato. São ninhos de conspiração contra a democracia, né? Desculpas, deve ter gente competente ali dentro, tudo mais, mas tudo que chega para a gente, da ABIN e do GSI, é negativo. E para informar o governo, falar, olha, tá vindo uma greve aí, tá vindo um negócio aí. Mas não só isso, eu acho que a própria interlocução, porque assim, é um governo que tem proximidade com esses movimentos todos. Eu acho que está faltando um pouco mais de interlocução. Isso, interlocução. E se posicionar melhor, porque assim, é claro que as pessoas não querem que o Bolsonaro volte, é óbvio. Mas as pessoas se esquecem e elas vão começar a protestar. Elas vão começar a protestar, ainda que a consequência disso possa ser muito nefasta. Então, eu acho que a gente tem que achar um certo equilíbrio aí, para que a coisa não degringole. E acho também, mesmo do ponto de vista do Haddad, que eu costumo defender, e eu acho que tem, em geral, uma postura muito correta em relação aos mais diversos assuntos, mas eu acho que se está criando expectativa demais. E eu não estou com essa expectativa tão elevada, e eu acho que não é prudente a gente ter uma expectativa tão elevada em relação ao desempenho da nossa economia, apesar de eu achar que a gente está tomando muitas medidas corretas. Mas a questão é a seguinte, que essas medidas não são ainda o suficiente para a gente conseguir o que a gente quer. Talvez, inclusive, nesse governo ainda não se tenha condições políticas para o que a gente precisa. E eu posso até falar um pouco mais sobre isso. Perfeito. Deixa eu começar, então, te perguntando o que você achou do resultado da arrecadação de janeiro, que foi recorde, né? 280 bi, teve resultados já aí da taxação dos fundos offshore e tudo mais. Foi bom? É interessante? O que sinaliza isso para você? Eu acho difícil da gente analisar agora. É óbvio que é bom, é óbvio que é bom, não tem como dizer que é ruim, mas não dá para avaliar a extensão. Em primeiro lugar, por isso que você falou. Existe uma parte da taxação dos fundos offshore e fundos fechados que tem a ver com uma incidência única, principalmente dos fundos offshore, porque eles nunca foram taxados, e se eles anteciparem a taxação de todo o estoque de uma vez, até acho que agora março ou abril, eles pagam uma alíquota menor. Então, muito do que entrou em janeiro foi isso. Mas isso acontece só uma vez. Depois, óbvio, vai ter uma incidência, mas ela vai ser muito menor, porque aí vai ser no fluxo, não mais no estoque, tá certo? Então, assim, não dá para avaliar. Eu acho que ainda não por tudo que foi avaliado ano passado, ainda não é suficiente para o déficit zero. Não acho que ainda é suficiente para o déficit zero, tanto é que as medidas estão ainda sendo buscadas pelo próprio Haddad, corretamente, tentando, né, diminuir o chamado gasto tributário, que vai para os grandes capitalistas, para os super ricos, né, em geral. Mas eles têm a proposta do Haddad no G20 foi fantástica, né? Agora... A proposta do Haddad no G20 foi fantástica, mas, assim, ainda existe uma resistência de alguns países, e eu acho que é algo, como ele mesmo falou, eu acompanhei de perto. Não só as declarações do próprio Haddad, mas também as declarações da secretária de Tesouro dos Estados Unidos. Eu acho o seguinte, ele está criando o que ele chama de um terceiro pilar. Já existe um pilar de tributação internacional sobre a renda, né? E isso já está sendo implementado. Ele está querendo criar um pilar sobre a riqueza, o estoque de riqueza. Talvez seja através de uma taxação da própria riqueza, ou talvez seja taxação da herança, que não existe um mínimo de taxação da herança nos diversos países. E aí alguns capitalistas levam a sua riqueza para o país que paga a menor taxa de herança para poder transmitir a sua herança para os seus herdeiros, né? Assim, eu acho isso tudo positivo, mas o que me assusta é o seguinte: existe toda uma
vontade, e existem medidas corretas no sentido da gente voltar a ter uma indústria mais vigorosa, o que eles chamam de processo de reindustrialização, ou neoindustrialização. E esse programa que foi lançado há um tempo atrás, e que, de uma certa forma, é uma consolidação de programas anteriores, a própria Haddad reconheceu isso, e, de uma certa forma, ainda está faltando um detalhamento, mas vai na direção correta, ele gera essa expectativa de que o Brasil possa interromper um ciclo que vem dos últimos 30 anos, desde do governo Collor, de diminuição da participação da indústria brasileira em relação ao PIB. Hoje em dia, Gustavão, nós temos um percentual da indústria em relação ao nosso PIB menor do que a média mundial. Nosso percentual é cerca de 11%, enquanto a média mundial é 16%. Então, nem na média mundial a gente está. De indústria é um dado meio que assimétrico, né? Por exemplo, você pegar o dado da China ou dos Estados Unidos, quanto que daria a indústria? A China é dos maiores, é gigantesca, 28% do PIB dela é industrial. Estados Unidos, você lembra? Os Estados Unidos é parecido com o Brasil, mas tem uma diferença muito grande. Os Estados Unidos é um país muito rico, tá certo? Então, 11% do país riquíssimo com os Estados Unidos é muito maior do que... Tecnologia não entra na indústria? Além disso, existe também um problema de taxonomia, porque parte do que era considerado indústria foi para o que é chamado de serviços modernos. Então, por exemplo, a parte de design, a parte de tecnologia de informação, hoje em dia é considerada uma área de serviço e não uma área de indústria. Então, se você incluir isso, realmente daria mais, né? O percentual seria maior. Essa é uma das razões também porque a renda per capita nesses países é mais alta, porque eles têm esses serviços, digamos assim, que são conhecidos como serviços modernos, né? É diferente dos serviços de Uber, de cabeleireira, de personal training, que são diferentes, são serviços tradicionais, né? E nesses serviços tradicionais você não consegue ter aumento da produtividade, né? Como é que você vai acelerar a quantidade de cabelos cortados? Assim, isso não acontece, né? Mas nos serviços avançados é parecido com a indústria. Você vai agregando a tecnologia e vai aumentando a produtividade. Mas desculpa, eu te cortei, deixa eu corrigir aqui esse parêntese. Você estava falando que o percentual da indústria no Brasil é de 11%, e daí você ia continuar dizendo... E da média mundial é 16%. Então, assim, mesmo para a gente voltar para a média mundial, nós já fomos acima da média mundial, como a Coreia, como o Japão, né? Só que houve duas quedas abruptas. A primeira queda abrupta foi no governo Collor, porque se reduziu as tarifas abruptamente. Então, foi uma pancada. Caiu, acho que quase 9% o percentual. O percentual era perto de 30%. Caiu para perto não, era 30 era acima de 30, caiu para 20 e poucos. E depois teve uma nova queda, subiu um pouquinho, teve uma nova queda com o Plano Real. Porque o que houve no Plano Real? As tarifas já estavam baixas, mas houve uma apreciação cambial, o câmbio bateu. Quando o câmbio bateu, caiu também assim 6%, de uma tacada, de um ano para o outro. Se você olhar no meu artigo, tem uma referência lá que você clica e tem o gráfico. No gráfico você vê, são esses dois eventos os principais. Depois disso, houve uma recuperação no início do governo Lula, porque o câmbio deu uma recuperada, e aí a nossa indústria deu uma recuperada, mas depois, paulatinamente, caiu desses 15%, 16%, foi caindo para hoje 11%. Então, por que eu estou falando isso? Que me assusta um pouco as promessas, né? Esse artigo aí. Inclusive, teve uma reação a esse artigo aí no GGN. Se você for embaixo, teve 3 pessoas que comentaram, e é interessante porque eu respondi, você vê que as pessoas... É um dos temas que mais gera polêmica, tá certo? O Fernando Haddad, Gustavo, estava falando sobre o anátema, que é falar sobre taxação de riqueza no mundo. É um tema meio que proibido. Tá certo? Taxação de riqueza no mundo é um tema meio que proibido. Não sei se você chegou a acompanhar as declarações do próprio Haddad ontem, fechando... Você teve oportunidade de... Eu não consegui ver, não consegui. Certo.
Mas ele falou isso, ele falou que é um anátema, não parece um tema proibido, tá certo? Parece que não se pode falar sobre taxação de riqueza no mundo. Eu digo que no Brasil o tema proibido é falar sobre política cambial. É proibido. E eu acho que a gente tem que abrir esse debate. Eu nem espero, viu, Gustavo? Eu nem espero que a gente consiga fazer isso nesse governo. Eu acho que não tem condições políticas. Mas se nós não abrirmos se nós não abrirmos o debate, não abrirmos um diálogo, jamais a gente vai conseguir construir as condições políticas. Eu estou vendo que você está bastante preocupado com a questão cambial, inclusive é o título do teu artigo, né? Esse último artigo. O câmbio, Haddad, o câmbio mata. Deixa eu até explicar um pouco esse título. Deixa eu explicar esse título. Esse título é uma referência para quem é ligado a essa área, principalmente economistas, sabem que existe uma frase famosa do velho economista já falecido, Mário Henrique Simonsen. Não sei se vocês conhecem o Mário Henrique Simonsen, mas é um cara famoso na economia brasileira, foi ministro na ditadura, etc. E ele dizia que a inflação aleja, mas o câmbio mata. E aí eu só coloquei a segunda parte. Eu senti um intertexto ali, mas eu não recuperei a fala dos Simonsen. Mas é por isso, porque é para chamar um pouco de atenção e porque realmente mata. Assim, eu acho o seguinte, tudo que está sendo feito, tanto na reforma tributária, viu, Gustavo? Vai na direção certa, realmente a própria secretária do Tesouro agora, durante o G20, elogiou o Haddad como um feito histórico. É tudo muito bom, só que não é suficiente. Por quê? Porque tem condições que são necessárias, são decisivas. É necessário a reforma tributária? É necessário. A reforma tributária estava atrapalhando o Brasil, mas também é necessário cuidar do câmbio. Quais são os países que se desenvolveram? E aí eu até faço referência no meu artigo a uma entrevista de um cara que é super mainstream, que foi do FMI, que é professor na Califórnia, o Michael Dudley. Ele fala o seguinte: qual foi a única estratégia que funcionou para todos os países? Para todo. Portanto, se funcionou para todos os países, significa que deve ser uma estratégia importante, deve ser uma condição necessária. Não é suficiente, mas é uma condição necessária. Qual é essa condição necessária em todos esses países? A questão do câmbio. Você não deixar a moeda desvalorizar, valorizar demais e tornar os nossos produtos caros demais e os produtos importados baratos demais, porque isso acaba com... E nem deixar desvalorizar também muito, né? Deixar desvalorizar é mais problemático para a inflação, mas mudanças bruscas. Mas desvalorizar não tem problema nenhum. Mauro, deixa eu fazer aqui uma pausa de arrumação, até porque você tem muita informação, muito conteúdo, e nosso tempo não vai ser tão vasto assim. Nós temos aqui 10 minutos pela frente. E eu quero... Bom, deixa eu só trazer o comentário da Rosimeire Rocha. Entende quando os alimentos estão caros? Sim, estão caros, mas eu acho que baixou muita coisa, né, do governo anterior para cá. Mauro Patrão... A inflação se reduziu. O problema é que os alimentos foram os que tiveram inflação mais elevada, realmente. Mais elevada, né? Carlos França, que tal explicar o que é política cambial para os presentes? Espera aí que o Mauro vai explicar. E eu estou colocando aqui na tela o artigo do Mauro, que é Haddad, o câmbio mata, que está publicado no GGN, do nosso querido, glorioso Luiz Nassif. Está aqui, eu coloquei o link no bate-papo para vocês acessarem e lerem. Porque o artigo do Mauro, aliás, cada artigo que você escreve, um é melhor que o outro. Inclusive, eu sugiro as pessoas, se quiserem, entrarem no meu perfil na revista Fórum. Lá tem os 4 artigos. Ah, é? Os 4 artigos organizados. E é legal as pessoas que tiverem mais interesse, que eu estou tentando ser bem didático, bem passo a passo, desde o início. E são 4 artigos com a temática Haddad. Haddad isso, Haddad aquilo. São isso, 4... tem uma sequência, né? É uma sequência legal. São artigos curtos, mas que eu acho que ajudam as pessoas a entenderem o que está acontecendo. Eu vou colocar, mas eu posso explicar. Então, desculpa, Mauro, eu vou colocar o link para os 4 artigos teus que estão publicados na revista Fórum. Está aqui, já coloquei no bate-papo, vocês podem acessar. E eu recomendo fortemente, né? Que o trabalho do Mauro tá realmente incrível. Revistaforum.com.br, autor Mauro Patro. Eu gostei do Patro aqui, latino, né? Aquela coisa, Patros. Ô, Mauro, você consegue explicar aqui para o nosso público o que é esse bicho política cambial? Não, consigo. Política cambial significa haver algum controle no câmbio
para cima ou para baixo. O câmbio é basicamente o valor do dólar em real, a cotação do dólar em real, ou ao contrário, a cotação do real em dólar, tá certo? Por que isso é muito importante? Porque quando o real ele fica muito forte em relação ao dólar, é ótimo para nós, do ponto de vista de consumidores. Fica muito mais barato para comprar produto importado, fica muito mais barato viajar para fora. Mas qual o problema? Nós não somos, Gustavão, nós não somos apenas consumidores. Para nós sermos consumidores, nós temos que produzir. Alguém tem que pagar o nosso salário, tá certo? E para termos salários bons, nós temos que ser bons produtores. Nós somos trabalhadores também, tá certo? Para nós sermos trabalhadores, nós precisamos de um câmbio que faça com que os nossos produtos não fiquem tão caros em relação aos produtos importados. Então, tem um certo equilíbrio em relação a isso. Então, a política cambial tem a ver com isso. Você tanto pode controlar o câmbio para o real não valorizar muito, como para o real não depreciar muito. Para mim, o importante é um dos lados. É do câmbio flutuante e câmbio não flutuante. O Brasil usa o câmbio flutuante, né? Mas não só isso. Você pode ter um câmbio flutuante com algumas proteções. Okay. Existem várias modalidades. Você pode ter um câmbio fixo, que é o que a gente teve durante o governo do Fernando Henrique, e, na verdade, no primeiro mandato, e acabou numa desvalorização abrupta, chamado de estelionato cambial, estelionato eleitoral. Cambial e eleitoral, né? Exato. Mas eu não defendo isso. Eu acho que dá para você combinar o câmbio flutuante com uma proteção em relação à apreciação excessiva da moeda. Não dá para a gente viver de ilusão, achar que a gente agora tem um câmbio tão apreciado que a gente pode ir como japoneses, comprar tudo em Paris. Não, isso não é verdade. Isso a gente quebra a cara, certo? Então, precisa de haver um certo equilíbrio. E eu ofereço uma primeira proposta no final do meu artigo em relação a que tipo de política cambial que a gente pode oferecer, que mantenha o câmbio flutuante, mas ofereça uma proteção mínima para os nossos industriais, né? A agricultura brasileira, a mineração brasileira não tem muito problema, ela já tem altíssima produtividade. Mas o problema é que não dá para um país desse tamanho viver com isso. Imagina a gente colocar boa parcela da população brasileira na mineração. A gente vai acabar com o Brasil rapidamente, né? As questões ambientais vão ser... Não tem como. A gente já está, né, tanto na mineração quanto na agricultura, usando bastante dos nossos recursos naturais. A gente tem que ir para qual caminho? Se não é agricultura e mineração, se não são serviços tradicionais, cabeleireiro, Uber, que vão fazer a gente ficar rico, é na indústria, é nos serviços sofisticados. Para isso, a gente precisa do câmbio não estar muito apreciado. Não sei se ficou claro. Ou seja, os preços... Maravilha. Os preços dos importados não podem ser muito... Porque não só a gente não consegue vender para fora, mas a gente não consegue competir com a invasão da China. E aí eu vou te dizer uma coisa, Gustavo, se prepare, o Nassif anda falando sobre isso. Vai ter uma invasão de produtos chineses, mais uma invasão de produtos chineses no mundo, em particular no Brasil. Os países já estão se defendendo disso. Outra alternativa, além de tentar influir diretamente no câmbio, é colocar tarifas de importação, que foi o que aconteceu no governo Collor, ao contrário, lá caíram as tarifas, certo? Mas ela tem um certo problema nas tarifas, porque se você compra produtos para produzir produtos, você importa produtos para produzir produtos, para exportar, você vai encarecer seus produtos com as tarifas. O câmbio é a única maneira de você encarecer na entrada, mas baratear na saída, de modo que uma coisa compense a outra, entende? Então, é a maneira que foi usada pela China, foi usada pela Europa no pós-guerra, França, Alemanha, Inglaterra, destruídas depois do pós-guerra, usaram o câmbio, certo? Usaram o câmbio. Sim. Todas as experiências são assim. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, meu querido Mauro, que é o seguinte, aliás, nunca ninguém explicou tão bem o que é o câmbio para mim, assim, eu quero te agradecer muito por isso. Você realmente... Tem muita mistificação, viu, Gustavo? Oi? Inclusive, eu vou escrever, tem muita mistificação, eu ainda vou escrever mais sobre isso. Agora, você está vendo... certamente que você não está vendo essa preocupação no governo. Aliás, você me relatou até uma reunião que você participou que as pessoas praticamente nem sabiam que era isso, né? Não é nem só isso, é que é como se fosse um tema proibido, entende? Nós não temos poder político, portanto não vamos falar sobre isso, mas nós temos que construir o espaço político. Só para te dar um exemplo, é a mesma analogia com
o que o Haddad está fazendo no G20. O Haddad não está levando o anátema da tributação da riqueza para o G20? Não vai ser aprovado agora. Mas é um processo. Mas ele já levou. Ele já levou, mas para começar a discussão. Não vai ser implementado agora. Claro. O mesmo Haddad deveria estar começando a trazer essa questão do câmbio. Por quê? Porque vai se frustrar. Se a gente conseguir, digamos assim, parar a desindustrialização, se a gente conseguir barrar a invasão dos produtos, principalmente chineses, eu já estou feliz. Porque sem o câmbio, a gente não vai conseguir reindustrializar. Escreva aí e depois me cobre. E essa questão do câmbio não está ali subscrita naquele projeto de reindustrialização que foi apresentado, né? Não, porque assusta. Assusta. Agora me diz uma coisa, para terminar aqui, Mauro, querido, com quem que ficaria a política cambial? Com o Banco Central ou com o Ministério da Fazenda? Tem que ser uma coisa bem pensada, mas eu penso em uma coisa mais ou menos limpa, que seria coordenado pelo próprio Banco Central. Se for uma política cambial, ela tem que ser coordenada pelo Banco Central. O Banco Central já atua no mercado de câmbio para não ter oscilações muito bruscas, tá certo? E houve momentos... como é que as reservas internacionais foram formadas? Com a atuação do Banco Central. O Banco Central foi comprando dólares, certo? Foi comprando dólares. É isso que eu defendo, não vender dólares, mas comprar dólares para a nossa moeda não ficar muito apreciada. Se for necessário, aumentar nossas reservas. Esse é o ponto. Então, seria uma política feita pelo Banco Central. Agora, isso tem que ser discutido com muita calma e muito cuidado, porque tem várias possibilidades. A possibilidade que eu estou aventando é uma possibilidade que foi pouco discutida, e eu acho que ela é uma possibilidade interessante. Você se preocupar com a apreciação, mas não com a desvalorização. Você tem uma espécie de piso, certo? Para a moeda não desvalorizar demais, o real frente ao dólar, mas não precisa se preocupar tanto com o teto. O teto você vai se preocupar só para não ter variações muito bruscas, certo? Para que você dê uma proteção, inclusive, não só para os industriais brasileiros, mas para as multinacionais que querem investir no Brasil. Porque senão é muito mais fácil você importar tudo. Que é o que aconteceu. Hoje em dia, boa parte da nossa indústria, ela só monta as coisas. A parte da cadeia está toda externalizada. E para você trazer boa parte da cadeia para dentro, você vai precisar dar um pouco dessa segurança. Agora, é isso. A gente não vai conseguir conversar nisso hoje, até porque acabou o nosso tempo. Claro. Mas é algo que deveria, como o Haddad teve a coragem de levar para o G20 a taxação das riquezas, eu acho que a gente levar para o Brasil. Começar a discutir. Eu não estou falando para fazer nada. Gente, vamos começar a discutir qual foi a experiência de Singapura, qual foi a experiência da Coreia do Sul, qual foi a experiência mais recente da China, qual foi a experiência de todos os países. Então, não dá para... Entendeu? Mauro Patrão, cada vez melhor aqui conosco, explicando essas questões cascudas da economia, trazendo numa linguagem mais acessível para todos nós, o que é muito bom e importante para que a gente possa participar do debate público, né, de maneira mais forte, né, com relação a poder fazer as devidas pressões. O pessoal dos sindicatos está gostando muito das suas participações aqui. Querido Mauro, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no 11 News. Continuem com a nossa programação. Semana que vem estaremos de volta. Hoje é sexta-feira, sextou. Cuidado, juízo, todos vocês aí. E a gente se vê. Beber não dirija. Se beber, não dirija, por favor. Tá bom? Valeu, querido. Até mais. Muito bom. Valeu, obrigado.